compartilhar uma coisa com vocês que mexeu muito comigo. Essa semana que passou eu estava tendo uma aula sobre roteiro para série e minha professora falou uma coisa muito interessante que depois o Espírito Santo ministrou muito. Deixa o avião passar. Minha professora falou uma coisa muito interessante que depois o Espírito Santo falou muito no meu coração em cima disso. E ela falou basicamente assim, quando o roteirista senta para escrever o episódio de uma série, ele não é como um telespectador, porque pra gente que tá assistindo, como que funciona? A gente sabe o que aconteceu antes e cria uma expectativa por que vai acontecer depois. Só que a gente não tem certeza de nada, a gente não sabe porque a gente não tem o controle dessa série. Então qualquer coisa que acontece ali no meio do caminho, que muda um pouco a trajetória do nosso personagem, por exemplo, ele estava caminhando para uma direção e acontece alguma coisa que tira ele desse caminho e coloca num lugar totalmente novo e a gente fica, caraca, o que vai acontecer agora? Porque quebra tudo aquilo que a gente estava criando na nossa cabeça. Só que com o roteirista isso não acontece. Por quê? Quando ele senta para escrever aquele episódio, ele sabe exatamente aonde aquela história começa e aonde ele vai fazer com que ela termine. E para isso, ele sabe todos os processos que aquele personagem vai ter que passar, ele sabe todos os pontos que aquela história vai ter, ele sabe todas as reviravoltas que vai acontecer, todas as pessoas que vão passar por aquela série, por aquela temporada. O roteirista sabe exatamente como essa história começa e como ela vai terminar. Por isso, nada do que é escrito por acaso, tudo tem um propósito. E às vezes a gente não entende por que disso acontecer nesse episódio, mas quando chega lá na frente, nas próximas temporadas, e a gente olhar pra trás, a gente vai falar, caraca, é verdade, se não tivesse acontecido isso com ele, nesse episódio lá atrás, hoje ele não estaria onde ele está, hoje ele não teria se tornado essa pessoa, não tinha alcançado essas coisas. Tudo faz sentido. E o que eu quero falar pra você? Muitas vezes a gente tá como esse telespectador. A gente tá surpreso com as coisas que estão acontecendo na nossa vida. A gente não tava esperando isso, aí a gente fica desesperado, falando, Deus, e agora? Tava tudo indo numa direção, aconteceu isso e agora tudo mudou, eu não sei mais o que vai ser meu amanhã, eu não sei se eu vou ter um emprego, eu não sei se eu vou ter pra onde ir. Só que, deixa eu te falar uma coisa, Deus sabe exatamente o que Ele escreveu e nada é por acaso. A partir do momento que você entrega a sua vida para Deus, a partir do momento que você confia a Ele os seus dias, Ele já tem uma história preparada com começo, meio e fim. Deus não se surpreende no caminho. Deus não é afetado pelas mudanças. Ele sabe de todas as coisas. Eu não sei pelo que você tá passando hoje, eu não sei em qual episódio dessa temporada que você tá, mas deixa eu te falar, Deus sabe de tudo e Ele tá cuidando de todas as coisas. Ele já tem a vitória preparada pra você, só confia nele. Mais uma coisa, na maioria das narrativas que a gente conhece hoje, esse personagem principal ele sempre vai ter um problema de caráter que precisa ser resolvido durante a série, durante a temporada, para que lá no último episódio ele consiga ser a pessoa que ele precisa ser para alcançar aquilo que o roteirista quer que ele alcance. Eu acredito que você já deve ter entendido, mas eu vou esclarecer mais para você. A Maria Luque falou uma coisa que eu acho muito interessante e eu carrego isso para minha vida. E ela fala assim, Deus vai colocar nos nossos braços exatamente a porção que a gente consegue carregar sem se quebrar. Todos nós temos problemas de caráter que precisam ser resolvidos, todos nós temos coisas que nos afastam do propósito de Deus. E Deus podia simplesmente, claro, por que não? Ele é Deus de todas as coisas, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele podia chegar pra gente hoje e colocar exatamente aquilo que a gente tem pedido há tanto tempo, chegar diante de você e te dar uma empresa grande, te fazer uma pessoa de influência, te dar um carro, te dar uma casa. Só que Deus sabe que tem coisas que se Ele te der hoje, Ele te quebra. E por amor, Ele escolhe não fazer aquilo que você está pedindo. Deus faz questão dos propósitos, porque Ele quer que quando você alcance aquilo que Ele tem com tanto carinho guardado para você, você tenha caráter suficiente para suportar isso, para tomar posse da bênção sem se quebrar, para viver o propósito sem perder a visão. E eu não sei pelo que você está passando hoje, mas deixa eu te falar, Deus sabe exatamente a história que Ele tem preparado para você. Ele sabe a importância de você viver esse processo que você está vivendo hoje, porque Ele sabe aonde Ele quer te levar.
Deixa eu ler uma palavra com você, tá lá em Josué 1:9, e ele fala assim: Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Talvez você não esteja entendendo nada do que está acontecendo na sua vida. Talvez você não consiga enxergar sentido em nada disso. Mas seja forte e corajoso, Josué. O Senhor, o seu Deus, está sempre com você e está cuidando de todas as coisas. Então aguarda a próxima temporada, que eu tenho certeza que tudo vai fazer sentido.